Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, sou Jaime Zimmer e hoje temos mais um episódio do Zimmer Podcast. Hoje o nosso convidado, ele é um convidado que mora no Brasil, por enquanto mora no Brasil. E aí eu estava olhando, eu perguntei, será que eu não te conheço? Aí fui checar meu telefone. Sabe como é que é telefone de quem é empreendedor? Tem telefone de muita gente. E aí eu olhei a foto e disse, deve ser esse camarada, não é possível. Aí nós trocamos uma ideia agora há pouco tempo. Você vai conhecer a história de Jean Silva. Olá, meu amigo, tudo bem? Olá, Zimmer, obrigado pela oportunidade aqui de me receber no seu podcast, pra gente bater um papo aí, falar um pouco Que bom. das minhas experiências e as minhas andanças aí pelos Estados Unidos. Que beleza, tá aqui há mais ou menos 40 dias, é isso? Estamos completando quase 40 dias aí, fazendo uma peregrinação de bons negócios. Que coisa boa. Inclusive, quem nos aproximou foi o Rafael Samori, Isso. nosso convidado de uma entrevista há uns 2 meses atrás, mais ou menos. E o Rafael que me presenteou de surpresa com o nosso logo, o logotipo do Zimmer Podcast. Ele que criou da cabeça dele, ele fez uma averiguação das ideias que giravam por aqui e criou Histórias, Negócios e Networking. Bacana. E é disso que nós estamos tratando aqui no podcast. E quando você chegou aqui, eu olhei você e disse, o nome, disse, não é estranho, cara, não é estranho. Puxei meu telefone e tá lá. Você identificou que nós nos conhecemos desde 2019. 2019, tem o seu contato aqui desde 2019. Fomos apresentados por amigos em comum lá da Flórida e estamos lá. A gente bateu o papo já algumas vezes, só que eu estava brincando contigo. Nosso CRM, o Customer Relationship Management, aquele software, aquele programa, não funcionou bem para nós, hein, cara? Não funcionou. Poxa, desde 2019, vai para 5 anos que a gente conversou, a gente trocou uma ideia, falou sobre negócios e fugiu do radar, cara. Mas eu acho que tem aqui Como é que é? Nós temos aí até, eu acho que nossa última conversa, se eu não me engano, foi em 2022, alguma Aí, coisa ó, assim. tá Tem mais alguma coisa próximo. mais recente, tem alguma coisa mais próxima aí. Então, mas aí a gente não, para ver só, né, como na vida de um empreendedor, isso é até normal, é comum acontecer. Nós fazemos conexões, por um motivo ou outro, a vida vai para um lado, vai para o outro, e aí, daqui a pouco, se reencontra. E porque a gente vai está na embora. mesma vibração, as pessoas Exato. na qual nos rodeiam também estão na mesma vibração. Eu acredito muito nisso. Quando você tem Sim. pessoas que te rodeiam com a mesma vibração, o mesmo pensamento, o mesmo propósito, a gente acaba se conhecendo, que era para conhecer, vamos se dizer. Entendeu? Isso Esse é aí. o propósito. Muito Pessoas bom. empreendedoras. Exato. E eu estava conversando com você do passado, até não muito distante, em 2019, 2019 mesmo, nós tivemos aqui um grupo muito forte, antes de 2018, foi lá na Flórida. O Recomendo USA, um grupo de networking brasileiro, criado pelo o Alexandre Damiani, e qual eu fui presidente desse grupo lá na Flórida, no sul da Flórida, o primeiro grupo que saiu de Orlando. E aí que surgiu as conexões para chegar no teu nome, que nos aproximaram naquele momento lá. E você hoje, no Brasil, participa do BNI, é BNI, né? Isso, no Brasil, BNI. Que é muito similar ao Recomendo, grupos de networking profissionais, têm as suas características muito parecidas com o Recomendo, que é reuniões de empresários para todos crescerem junto, etc e tal. Mas eu vou voltar daqui a 1 minuto nisso. Jean é da onde no Brasil? É isso que me apaixona aqui no nosso podcast. Da onde você Eu sou de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu resido em Vila Velha, sou capixaba. Morei um tempo no sul da Bahia, quando ainda criança. Meus pais eram comerciantes na região, então nós tínhamos uma rede de farmácia. E fui morar lá. Aos meus 17 anos eu retornei ao Espírito Santo para estudar. Fiz meu colegial, depois eu fui para o Rio de Janeiro, depois eu voltei para o Espírito Santo e ali eu me estabeleci até os meus 40 anos, 42, quando eu
hoje, atualmente, eu resido em São Paulo. Eu fico entre São Paulo e o Espírito Santo. Minha família, minha esposa está em São Paulo. E minha família, meus pais, residem no Espírito Santo. Ainda tem muitos negócios no Espírito Santo, isso que me prende bastante lá. Como você mesmo falou, eu amo meu lugar, a cidade onde eu moro, eu adoro praia, adoro isso. Tanto é que quando você perguntou, você vai vir pro frio? Não, eu vou pra Flórida. Porque a questão da praia ainda me atrai, o clima tropical é o que eu gosto muito. Mas hoje eu tô em São Paulo. Tá em São Paulo. Você falou dos teus pais terem negócios. Sim. Área de farmácia, isso na Bahia? Na Bahia, meus pais eram dono de uma farmácia na Bahia, além de fazenda, né? Mas o core business mesmo era farmácia, então eu vivi dentro de uma farmácia, eu fui criado ali. Aprendi comercialmente a desenvolver o lado de vendas dentro da farmácia, porque aos 12 anos eu já estava no balcão vendendo remédio ali com meu pai. Aprendi o lado de se relacionar com o cliente, de entender a demanda, porque ali eu entendi a demanda do doente, né? Então, a dor. Então, como a gente hoje, no genérico, eu preciso entender a dor do meu cliente. Então, eu entendi a dor profundamente ali. Muito bom. Mas foi onde eu aprendi, foi onde o meu pai me ensinou a ser um profissional de vendas. Olha só que interessante, né? As nossas histórias parecem se aproximar muito, porque eu também venho dessa história. Quando eu era pequeno, tipo 5, 7 anos, meu pai tinha uma loja. Naquele tempo chamava loja de passarinho, não existia pet shop. Era. Hoje ficou chique. Loja agropecuária. Hoje ficou chique. Né? O que o cara teve? Pet shop. Não, naquele tempo era agropecuária, loja de pássaros, loja de aves. Então é agropecuária. E eu estava lá junto, normalmente era forçado aí, porque não queria ir lá, porque meu pai dava o quê? Que atividade? Tem gaiolas de animais, tem que varrer o chão, aquela história ali. Quando você começa, um menino não sabe fazer basicamente nada, você tem que ensinar desde o começo. Esse foi o teu começo na farmácia? Você já chegou mandando, como é que foi? Na verdade, foi por estímulo próprio, porque meu pai, a gente sempre teve um padrão de vida super bem, classe média ali. Sim. Mas eu gostava, eu me sentia importante quando eu estava ali trabalhando. Aos olhos dos meus amigos, até dos pais, meus amigos, o filho do seu José Roberto já trabalha, né? Com 12 anos já tá lá trabalhando. Então eu me sentia... E meu pai, ele me remunerava por isso. Então eu me valorizava muito, porque eu tinha meu dinheiro para poder sair com a namoradinha. Então eu já tinha uma certa credibilidade com meu pai, porque naquela época a gente morando no interior, a gente aprendia a dirigir com 12 anos, 13 anos. Então, 13 anos de idade, um menor, um garoto, mas eu tinha uma responsabilidade e meu pai já deixava eu dirigir, por exemplo. Então, ou seja, eu tinha já uma responsabilidade que me fez ser um grande homem hoje. Então, esse lado do meu pai me dá a oportunidade de poder estar com ele ali trabalhando, me tornou a pessoa que eu sou hoje. Então, eu vim de cedo. Muito bom. Os teus pais ainda, eles têm negócios? Não, meus pais hoje não tem mais. Meu pai é aposentado, mas para você ver a veia empreendedora. Meu pai começou na venda. Meu pai foi vendedor de uma distribuidora de remédio que pertencia ao irmão dele. Sim. Então a vida dele inteira foi vender. E ele foi o vendedor, o famoso caixeiro viajante, né? Sim. O pastinha que ia lá oferecer. Então meu pai foi isso. Então eu vim disso, né? Eu aprendi com ele, apesar de não estar... Na época eu não era nascido ainda, mas a história que ele me conta e a pessoa que ele me moldou a ser esse profissional de vendas. Então eu amo vender, eu adoro... E hoje meu pai, por incrível que pareça, apesar dele não ter mais a farmácia, ter vendido já há mais de 25 anos, mas ele continua no segmento de remédios. Ele vende remédios ainda para alguns amigos dele que são donos de farmácia, que ainda tem lá na região. Hoje ele mora no Espírito Santo, mas toda semana, todo mês ele está na Bahia fazendo algum negócio no mercado de farmácia. Muito bom, e assim se mantém ativo. Isso é o mais importante. A mente sempre mente ativa. pronta. A mente ativa, exatamente isso. Você falou dele principalmente, mas ele está com que idade? Ele está com 74 anos. Novo. Novo, ativo. Ele gosta de se manter ativo, porque ele não aceita, que é aquela coisa, quando a pessoa não é que deixa de ser útil, quando aposenta, parece que você desliga. E no caso dele, não, ele falou, não, eu quero ser a mesma pessoa que eu fui desde jovem, desde que eu sempre fui empresário. Então ele quer se manter ativo, ainda vende, faz... Coisa boa. Meu pai vai fazer agora 84 anos,
também super ativo. Que bom, cara. E a semana passada uma surpresa para mim, que ele falou que ele ainda fornece antigos clientes de 50 anos atrás. Olha que maravilha. Ou seja, e deve ser muito parecido com o que acontece com teu pai. Não é exatamente pelo relacionamento comercial. Teu pai e os clientes, meu pai e os clientes deles, querem manter a aproximação de relacionamento. Verdade. Isso aí é transparente. Mas é uma coisa importante. Tudo se resume no relacionamento. O cliente ele não vai te comprar nada se você não se relacionar com ele. Se ele não tiver uma semelhança com você. Hoje você tem a venda digital, que é uma venda muito espontânea. E seca, né? Não tem quase relacionamento. Mas eu vejo assim, o produto que eu trabalho, o produto que você trabalha, ele é um produto que ele precisa ter uma venda humanizada. Verdade. Não existe um robô que vai substituir. Talvez eu não, agora não, mas não sei um futuro próximo, uma inteligência artificial que vai vir para poder. Mas mesmo assim, as pessoas ainda sentem a carência do relacionamento, do contato, de falar, de estar aqui, de te explicar, entendeu? Isso que faz a venda acontecer. Vamos falando do mercado imobiliário, por exemplo, há-se muita especulação de que vai ter um aplicativo que vai substituir o corretor, que já tentaram inúmeras vezes, já tem isso hoje, o aplicativo que faz a venda, o buyer seller lá, só que ainda assim a vida, a representatividade que um corretor imobiliário, que um consultor financeiro, que um profissional dessa área tem é muito grande. Então eu acho que é insubstituível essa profissão. Quando você fala isso, é muito transparente para mim, que você falou do teu pai ainda ter os clientes e os fornecimentos. O meu pai, com quase 84 anos, tem os seus clientes com os seus produtos. Eu não acredito que seja pelo preço do produto. Não. Porque eles não teriam condições para concorrer com grandes empresas. Não. No caso do meu pai, eu tenho certeza. Os clientes querem manter, o nome do meu pai é Ari, querem manter o seu Ari no circuito. Isso é hombridade. É muito bom, não é? Muito. Muito bom. Muito bom, cara. Parabéns. E aí as pessoas que se mantêm com essa mente dinâmica, abrindo negócios, negociando sempre, mantendo relacionamentos, elas vivem muito mais. Muito, muito mais. Se sente ativa, né? Você ainda você se sente economicamente ativo, vamos se dizer. Sim. Se chegar num cliente, se for recebido por ele, fazer um negócio. Né? Você imagina ele pensar que sei lá, meu pai tá com 74, seu pai tá com 84. Imagina ele pensar, pô, há 60 anos atrás eu tava nessa mesma posição fazendo o que eu faço hoje e depois de 60 anos tô aqui fazendo a mesma coisa, vendendo. Então, seja... E não é o produto. Não é o produto. Então o que foi vendido? O relacionamento. Você tá vendendo, na verdade, o que você tá vendendo é você. Isso aí. O tempo todo. É isso que as novas gerações, às vezes, não conseguem enxergar, Jean. Que todo o relacionamento, toda a venda, ela passa pela pessoa. Essa venda que existe, relacionamento, você está o tempo inteiro entregando você. Você. E quem se mantém com ética, com cordialidade, mantendo relacionamentos, ele vai sempre ter clientes. Não é exatamente o produto X ou Y, é esse aqui ou é o outro, é ele. Que se ele tem, imagino que você já teve provas disso, eu já tive várias, não importa muito o que eu tenho na mão para disponibilizar para o mercado. O mercado quer saber quem está entregando aquele serviço ou aquele produto. Você quer ver um negócio muito interessante? No meu business, ele é um business que tem muitos profissionais que aproveita de uma necessidade de um cliente e faz uma venda errada. Sim. Tá? Passa dos limites. Passa dos limites, faz uma venda errada, promete algo que não vai cumprir. E esse cara tem vida curta. Então esse cara, eu já vi casos, como eu expliquei para você, eu fui gestor de quase 300 representantes e meu maior problema foi a questão do pós-venda relacionada a isso. Então, ou seja,
consultores, não vou dizer consultores, vamos dizer corretores. Consultor não faz isso. Corretores trocavam de telefone a cada 30 dias, 40 dias, para o cliente não mais ligar para ele, porque, né? Então, ou seja... Uau, é bem complicado. Muito complicado. E eu falo que, tipo assim, o telefone que eu uso hoje é meu telefone de 30 anos. É o mesmo telefone. Então, ou seja, eu uso o mesmo telefone há 30 anos, o mesmo número. Ou seja, eu nunca precisei me passar por ninguém para sobressair, para poder mudar meu número de telefone porque eu falei alguma coisa com o cliente. Você está falando uma coisa muito importante, parece tão simples como um número. O meu número, eu brinco que eu, talvez, se precisasse escolher entre trocar o nome ou o telefone, eu brinco que eu escolheria, troca o meu nome, não troca meu telefone. Porque tem pessoas que dependem de contato comigo. Exatamente isso. E é a mesma situação. Há muitos e muitos anos o meu número de telefone é exatamente o mesmo. Tanto que eu conectei com você uma mensagem que eu enviei. Perfeitamente. Não é? Porque você foi cadastrado lá. São milhares de contatos, milhares de pessoas que em algum momento podem depender dessa troca de mensagem, seja o WhatsApp, qualquer outro veículo que talvez exista daqui a 20, 30 anos, talvez ninguém nos entenda se eu falar WhatsApp. Mas vamos entender se você disser que tem um número que, se você buscar, vai chegar no Jean, vai chegar no Jaime Zimmer, porque nós temos compromisso. Isso aí. Compromisso com as pessoas. E isso é a marca, é o que chamam hoje de branding. Ficou bonito falar de marca pessoal agora, né? Tudo ficou americanizado lá no Brasil, não é? Então você tem branding, Jean. Eu tenho branding. Eu costumo dizer que a minha empresa chama-se Jean SA. Exato. É isso aí. Exato. Por mais que eu tenha uma marca por trás, enfim, mas a marca é você, é o que você representa, é a sua autoridade, a sua idoneidade, seu compromisso, seu caráter, seu nome. O mais importante, meu pai sempre me ensinou: zele pelo seu nome, cara. Você não precisa ter nada, mas você zela pelo seu nome. Que é a única coisa de valor que você tem. Não é carro, não é dinheiro, nada. Seu nome. Pronto. Você tendo seu nome zelado, acabou. O resto das coisas acontecem. É muito forte, é muito forte. Eu venho de família alemã, tanto que eu carrego o nome para tudo. Zimmer. Quando eu busco uma referência, é a principal, porque sempre foi muito forte mesmo, demais. E quando eu pensei no podcast, eu pensei em várias situações, vários nomes. Eu disse, não, vou colocar meu nome mesmo e tá tudo bem. Só que o tudo bem, ele tem um grau de responsabilidade enorme por trás. Enorme. Porque você tem que estar sempre bem e sempre prestando serviço de alta qualidade. Porque se você queima um nome, você queima a minha história da família. Com certeza. Não é? Com certeza. É muito sério. É muito sério. Porque o que a gente planta, o que foi plantado, tanto no Brasil pelos meus familiares, como aqui, ele deixa raízes profundas. Não é? Agora, para estragar uma história de nome, é rápido. Muito rápido. Tem que ter controle, tem que ter realmente uma visão muito forte, muito sólida do que nós falamos aqui sobre ética, sobre credibilidade, responsabilidades, para manter esse nome sempre crescendo. Para você deixar realmente aí uma hereditariedade profunda, é muito simbólico falar de nome, falar de branding, que hoje está tão em voga. E Jean, aí depois dessa história toda de aprendizados, você foi para que área? Você saiu da farmácia, estudou, fez faculdade, fiz essas faculdade. coisas todas? Eu vou contar uma história para você que foi muito engraçado. Eu sempre gostei da área empreendedora. Sim. Eu sempre fui aquele moleque que eu fazia escambo. Vamos falar de troca, tem um vocabulário que se usa. Permuta. Escambo, vamos explicar um pouquinho o que é o escambo? Tem gente nova, principalmente, que não tem ideia de que palavrão é esse. Escambo.
Escambo é você trocar o que você tem por Aqui, uma ó, outra... Meus óculos pela tua água. Eu tô com Isso aí. sede, você tá precisando olhar. Exatamente Isso é isso. escambo. E meu pai, ele toda semana ele dava o dinheiro para mim e para minha irmã para o lanche da escola, né? E eu juntava aquele dinheiro e no final do mês eu tinha um valor e eu comprava coisas. Por exemplo, eu comprei um teclado. Desse teclado eu já negociei com um videogame. Desse videogame eu negociei com outra coisa e fazia esse tipo de negociação. Né? Na Bahia chama de catira. Catira. Então é um aprendizado pra mim. Catira é o escambo. É catireiro. Catireira. Tá bom. E aí eu gostei dessa. Sim. Cara, eu gostava de fazer aquilo. Pra você ter ideia, resumindo nessa. Eu amo a pecuária, amo gado, cavalo, fazenda, essas coisas. Eu cheguei a criar um animal dentro da minha casa. Eu tinha uma casa, eu morava numa casa, eu criei um cavalo dentro de casa. Uau. Que veio de uma troca. Uau. Você entendeu? Então, assim, depois eu vendi, aí, enfim. Mas eu sempre gostei do lado comercial. E quando eu era moleque, minhas tias, eu não queria ir pra escola, né? Aquela coisa de moleque novo. Você quer o quê? Não, eu quero ir pra fazenda, tomar conta da fazenda, eu quero cuidar do gado. Minha tia, mas pô, você não sabe matemática, como é que você vai contar o gado? Eu era moleque, tinha 8 anos. Mas eu sempre gostei desse lado, porque eu sou uma pessoa comunicativa. Eu tenho fácil acesso. Você perguntou, Jean, você tá rodando sozinho? Tô. Por incrível que pareça, eu não domino inglês. Mas isso pra mim não é barreira. E aqui a gente aprende que não é barreira mesmo. Eu vou, faço. Ainda mais hoje, passo né? os meus perrengues, tá aqui no Pega Google, o vou telefone. acabou, vou. Então, esse lado empreendedor meu me fez ser essa pessoa de não temer a dificuldade. Na dificuldade eu buscar a solução. Então, se o inglês é minha dificuldade, eu estou estudando para eu aprender. Estou fazendo dificuldade, vou lá, enfim, não passo dificuldade. Mas eu, na época, eu fui fazer faculdade de fisioterapia. Uau. Porque minha irmã... Totalmente. É isso que eu ia falar. Fora do projeto, né? Do projeto. Por causa da tua irmã. Então, na época, meu pai, o sonho dele era ter um filho formado em medicina. De qualquer família quer ter. Medicina sempre foi aquela profissão dos pais de uma família tradicional brasileira, do filho, enfim. E na época, eu tenho um irmão mais velho, que é por parte de pai, ele fazia farmácia na época, formou em farmácia e bioquímica. A minha irmã tentou algumas vezes medicina, não passou. Aí fez fisioterapia, formou em fisioterapia. E na época que ela estava cursando, eu comecei a fazer faculdade e meu pai falou, olha, faz fisioterapia porque quando você formar, eu coloco uma clínica para vocês dois. Aí eu na cabeça empreendedor, falei, pô, você é empresário de uma clínica. Então eu tinha isso na cabeça, pô, porque o empreendedor ele quer ser empresário. A visão dele é ser empresário. Eu falei, pô, legal, entrei para faculdade e na época eu morava no Rio de Janeiro, fazia faculdade na Estácio de Sá, lá em Nova Friburgo. Fiz um determinado período, aí eu já estava... E nessa época que eu fazia faculdade, eu empreendia na faculdade. Eu comecei a... Eu montei uma estrutura de cursos de qualificação para alunos. Porque a faculdade te ensina, e ainda mais fisioterapia, que são terapias manuais, você tem que... Paciente, é um tratamento. Então, o que eu comecei? Eu enxerguei ali dentro de uma oportunidade e comecei a empreender. Então, eu contratava profissionais da área da saúde de fisioterapia, já são profissionais avançados, e ministrava cursos para alunos que estavam ou formados ou que iriam formar no próximo ano. E eu comecei a empreender, vender curso. Eu contratava, vendia o curso, aí, enfim, comecei a empreender. O negócio começou a dar certo. Chegou uma hora que, por algum motivo, eu errei e deu errado. Pronto, voltei atrás. Que idade você tinha nessa época? 22 anos. É, bem novo. Já estava formado? Não. Tava lá. Eu estava no terceiro período. Tinha visão. E aí, nessa época que eu comecei a empreender, aí peguei uma representação de uma empresa de produtos fitoterápicos, que aí envolvia gel... e produtos para fisioterapia. Comecei a representar. E aí eu me virei um vendedor dessa empresa. Então tinha uma pastinha, representava e tal. Como teu pai no passado. Exatamente isso. E fui. Chegou um determinado momento que as coisas não começaram a dar errado. E eu falei, cara, eu
desanimei, como qualquer um empreendedor jovem e tal, me desanimei. Quis voltar para o Espírito Santo, voltei para casa dos meus pais, aí fiz uma dívida, contraí uma dívida e voltei para casa dos meus pais e falei, bom, eu preciso agora me estabelecer para pagar o que eu devo, porque não deu certo, como qualquer empreendedor, você quebra, vai se reerguer de novo, precisa de tempo. E eu voltei para casa dos meus pais, comecei a juntar um dinheiro para pagar o débito que eu tinha feito como empresário. E foi nesse meio tempo que eu falei, cara, me descobri que eu não queria mais fisioterapia. Só que eu tinha transferido para a faculdade no Espírito Santo e eu estava faltando 2 períodos para me formar. Uau! Quando eu entrei no estágio, que foi para ir para o hospital, que eu vi uma realidade que eu não queria enxergar aquilo, porque uma coisa é quando você está na teoria dentro de sala de aula, outra coisa é quando você está na realidade, ainda mais na área de saúde. E eu comecei a ver coisas que eu não queria aquilo ali para minha vida. Muito doente, enfim, porque quando você tá estagiário, você toma na cabeça. Então você vai para os piores lugares possível. Você tem que aprender. Então eu fui para enfermaria, geriatria, traumatologia, pneu, passei em todas as áreas, pior que você imagina, do SUS ainda. Ou seja, você viu a coisa Vi a ruim, realidade que muitas... do dia a dia mais pesada. Eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. Não quero. E tomei a decisão que eu não queria mais faculdade de fisioterapia. Só que pra eu falar pro meu pai, é decepção. Uau. Tive que tomar coragem. Na época ainda eu não trabalhava. Eu era um estagiário que na área da saúde, quando você faz estágio, você não recebe, ainda mais fisioterapia. Eu trabalhava, mas não recebia. Pra mim era... Enfim. Aí um belo dia eu cheguei da faculdade, cara, pensativo. Minha mãe, filho, o que você tem? Eu nem queria almoçar naquele dia. Pensativo. Como eu moro muito próximo do mar, eu desci, tava um sol bonito, fui lá, sentei na areia, cara. Fiquei umas meia hora assim, sentado, pensando. Falei, cara, eu preciso tomar a decisão, cara. Eu não posso procrastinar nessa decisão, porque é o meu futuro. E eu botei na cabeça que eu não podia fazer algo para agradar meus pais. Eu tinha que fazer algo para agradar a mim. Era eu que estava em jogo ali. E aí eu voltei para casa. Meus pais já estavam em casa. Tomei um banho. Dentro do banheiro eu falei, eu preciso falar agora. Fomos almoçar, sentei na mesa. Meu pai botou o prato dele e tal. Minha mãe, pai, tem um negócio pra falar pra vocês. O que foi? Não quero mais fazer fisioterapia. Meu filho, pelo amor de Deus, cara, você jogou o tempo fora, pá. Não, pai, não quero. Aí eu falei, não quero ser um profissional frustrado. Não quero fazer nada para agradar você, a minha mãe, não quero. Mas meu filho, são 4 anos aqui que você jogou dinheiro fora e a gente não tava numa situação financeira muito boa. E pai, eu falei, cara. Aí veio, na época eu tinha uma namorada e ela queria ir embora do país, que ela tava recém-formada. Eu falei, cara, motivo para largar, vou embora, vou pra Inglaterra. Isso foi em agosto. E aí a gente, beleza, convenci os meus pais, disse, não, tá tudo bem, não quero que você me pague mais nada, eu vou embora. Botei na cabeça, expliquei pra ele, tinha falado com ele tudo certinho, já tinha buscado local pra ir embora, passagem, já tava tudo desenhado, cara, tudo pra ir embora e tal. E eu fui e terminei com a namorada. Em dezembro, na virada de janeiro, terminei com a namorada. Nós íamos embora em fevereiro, antes do carnaval. Terminei, mas de terminar mesmo, assim, de ponto final. Falei, cara, e agora? Eu ia com ela. Era nós dois, um ajudando o outro. Um seria o braço do outro no momento de dificuldade, suporte. Eu não tive coragem de ir só. Falei, cara, e agora? E eu fiquei com vergonha de voltar atrás e pedir meu pai, pai, não deu certo e tal. Eu naquela idade, com 23 anos, eu já queria ter independência de uma pessoa e tal, e que ele me machucava muito, sabe? Eu falei, cara, mas eu tenho que ter humildade de me redimir e pedir ajuda. E eu lembro que na época saiu um vestibular de uma faculdade chamada FAESA, vestibular de administração. E eu lembro que eu tinha R$80 na conta, cara. Eu falei, rapaz, e a matrícula do vestibular era R$60. E eu não tinha estudado nada, cara. Falei, cara, sabe uma coisa, velho? Eu vou passar nesse vestibular e vou meter a cara, vou estudar, vou trabalhar, não vou pedir grana, meu pai. Fiz o vestibular, rapaz, passei bem posicionado no acho que 15º lugar.
Pô, aquilo me deu uma injeção de ânimo, cara. E a administração, que era o que eu queria, que tinha tudo a ver com o meu negócio, né? Vendas, com administrar, empresário. E eu falei, cara, velho, aquilo me deu uma injeção de ânimo, sabe? Eu falei, pô, eu não tô morto, cara. Eu tô vivo. Cheguei pro meu pai e falei, pô, É a história da vida, né, Jean? Pegar um ar aí, toma uma água. Pedir desculpa a ele. Por isso os pais são tão importantes nas nossas vidas. Eu costumo sempre falar para minhas filhas que pode acontecer o que for nas vidas delas. E eu me emociono junto com você, porque eu falo de uma forma assim, do fundo do coração, e digo, você pode contar com 2 pessoas na tua vida. Teu pai e tua mãe. Para o que vier a acontecer, você tem pai e mãe. Isso é muito forte no relacionamento, como eu tenho lá em casa, Jean. E como você, não é? Estamos vendo que você teve a mesma condição do teu pai quando te recebeu com qualquer situação. E aí ele falou assim, quando eu passei, ele falou assim, não, eu vou pagar pra você. Porra, aquilo pra mim me jogou pra cima, né? Te salvou todas as questões emocionais que você tinha naquele momento. Você numa situação difícil, você se sente a pior pessoa, exato, na verdade. Exato. Mas aí eu me reergui de novo, comecei a estudar. No 6º período eu consegui um emprego na Ambev. Já rapidamente. Exatamente. Aí no 6º período eu Sim. já consegui. 6º período não, no 1º período, no 6º mês, eu consegui um estágio na Ambev. Eu falei, cara, vou abraçar essa oportunidade. Pegava 3 ônibus, saía às 6 da manhã e chegava à meia-noite todo dia. Mas sabe, com um sorriso. Era aquilo que você queria. Oportunidade. Um jovem precisava de oportunidade. Mas você teve uma coisa muito importante. Apoio. Foi. O apoio da sua família, da sua estrutura. A base foi boa. Foi. Muito boa. Abracei com os dentes. E aí eu comecei a destacar dentro da Ambev. Aí eles queriam que eu fosse, porque na época eu fui contratado por uma empresa terceirizada que fazia a parte de distribuição da Ambev. Eu trabalhava no Roadshow, né, que era distribuição. E olha a facilidade da comunicação. E eu lidava com os peões que faziam, dirigir os caminhões. Os caras, nível social muito baixo. E não é todo mundo que sabe se relacionar com esses caras. Os caras têm uma vida sofrida, os caras, batendo caixa de cerveja nas costas, os caras... E eu consegui falar a linguagem dos caras, deles. E eu comecei a bater as metas de entrega. Cara, eu peguei, imagine, eu trabalhava Natal, Réveillon, Carnaval, tava lá trabalhando, botando cerveja na mão para fazer, na mesa da galera para fazer a alegria da galera. Pra você ter. Jovem ainda, com que? Jovem, 24 anos? Era 24 anos. Bem jovem. Isso, aí eu querendo entrar na Ambev, aí o meu gerente via que eu tinha batendo as metas, né, de entrega. Eu chegava em casa a orelha vermelha, que era 3 telefones de celular aqui, tá. E aí ele falou, não, fica tranquilo que eu vou te colocar dentro da Ambev. Eu quero que você... Eu queria ir pra área de vendas, né? Que era o vendedor de motinha. Eu vou te colocar lá. E o estágio, você sabe que é 6 em 6 meses. Então, 6 meses, aí você tem que renovar para mais 6. A faculdade te dá, né? Então, você renova mais 6. Aí eu cumpri os 6 meses, aí o meu gerente falou assim, renova para mais 6. Eu falei, cara, mas você vai me dar oportunidade? Você vai me colocar na Ambev? Eu falei, vou. E fui lá e renovei para mais 6. E aí eu falei, não, ele falou, no meio do caminho eu te coloco. Eu vi que os caras estavam... Tava meio que te enrolando. Me enrolando, isso aí. Mas beleza. Falei, cara, eu falei pra ele, olha, eu vou tomar uma decisão aqui. Quando completou 1 ano, eles queriam que eu renovasse para mais 1. Aí eu falei, olha, eu não vou renovar, eu queria ser efetivado, eu tô recebendo outras propostas. Nenhuma. Você é um bom vendedor, né?
Não sei o que e tal. Eu falei, então faz o seguinte, se eu não tiver uma oportunidade, eles tinham como. Eles até me provocaram uma reunião, uma entrevista com o supervisor, e eu tinha total perfil para ser um vendedor. Só que o meu gerente com o supervisor falou, não contrata ele não, porque ele é o cara que entrega a sua cerveja que você vende. Se eu tirar ele aqui, eu vou ter que educar um outro para ficar nesse lugar. Porque era uma cadeia, imagina, o supervisor com a equipe de venda tinha que vender, o gerente de logística tinha que entregar. Então, imagine, se o cara não entregasse, ia impactar no cara de venda. Então, eles fizeram um acordo de não me contratar. Tudo bem. Eu falei, beleza. Eu falei, então semana que vem eu não tô aqui. Não, mas você não pode. Não tô aqui. Aí decidi, não fui mais. Pronto. Eu tinha uma obrigação, mas porém eu era um estágio. Sim. E, enfim, não tinha como se diz, enfim. O contrato era aberto. Era um estágio. Então eu tinha uma empresa. Não te comprometia. Eu tinha uma empresa que eu ficava abaixo do guarda-chuva dela. E beleza. E aí, um belo dia, uma semana depois, eu tava em casa, na praia. Sabe? Pô, cara, porque agora o que eu vou fazer? Tava lá na praia, pensativo. O telefone toca da minha casa. Minha mãe atende. Aí fala, tudo bom? Aqui é do consórcio Viva, que era uma grande administradora de consórcios da minha região. Aqui é do consórcio Viva da Volkswagen. Eu tô ligando porque eu tô com o currículo do Jean aqui nas minhas mãos e eu queria tirar uma dúvida com ele sobre os documentos dele, né? A identidade dele é essa. Aí minha mãe, olha, desculpa, eu não te conheço. Eu não posso te passar informação. Se você quiser, deixa o seu telefone aqui que eu peço ele para te ligar. Aí eu cheguei em casa e minha mãe falou, olha, ligou uma pessoa aqui do consórcio Viva. Eu falei, consórcio Viva? E lembrei. Sabe por que eu lembrei? Porque eu passava todo dia de ônibus na frente daquela empresa. Eu falava, cara, um dia eu vou trabalhar aqui. Uau! Eu achava bonita aquela marca, sabe? Consórcio, cara, um dia eu vou trabalhar aqui. Você plantou na tua mente. Plantei na minha mente. Subconsciente, produziu o teu futuro. Falei isso, cara, um dia eu vou trabalhar aqui. Eu achava bonito, sabe? Os caras vestidos de gravata, tudo social. arrumadinho. Adorava. E eu falei, cara, um dia eu vou trabalhar aqui. E eu nem acreditei. Eu não sei nem como meu currículo foi parar lá, porque eu acho que eu entreguei na mão de um amigo, que o pai dele era gerente de uma concessionária da Volks, e por incrível que pareça, caiu lá. Uau. Aí me liguei, passei a menina me marcou comigo, eu fui. Eu lembro até hoje, o salão de vendas era grande, tinha uma porta aqui e o gerente aqui, ó. Eu entrei e o gerente veio, Bussolar o nome dele. Sou grato até hoje por ele. Ele veio me descrevendo até a hora que eu sentei na frente dele. Quando eu sentei na frente dele, a gente começou a conversar e tal. Meia hora de conversa, ele falou assim, gostei demais de você, você tem total perfil para ser um profissional de vendas aqui conosco e eu vou te dar uma oportunidade. Uau! Falei, cara, assim, desse jeito. Putz, aquilo eu saí de lá, sabe aquele jovem que ganha a primeira bicicleta? Uau! Vibrando. Falei, cara, cheguei em casa, mãe, cara, tô contratado, a empresa, papai, minha mãe, filho, eu nem roupa tinha para poder trabalhar numa empresa daquela. Putz, na época, eu falei, o que meu pai meu pai me dava uma mesada, eu era para pagar a dívida que eu contraí lá atrás. Sim. E eu, putz, aquela coisa toda, mas eu tinha guardado uma grana, que era a grana do estágio. Eu não tinha gasto ela. Eu, putz, fiz meu guarda-roupa todo social para trabalhar naquela empresa. E aí comecei. Fui, até eu me adaptar. Não foi fácil. Eu lembro que na CLT você tem 90 dias de experiência, 45 mais 45. Quando completou os meus 45 dias primeiros, meu gerente, ele me virou para mim, o gerente virou para mim, mandou a minha supervisora falar, olha, se ele não bater meta, ele vai ser mandado embora. Eu falei, caraca, velho, aquilo foi uma porrada assim em cima de mim. Eu falei, bicho, eu preciso. Por quê? Quando eu comecei a vender, eu tinha vergonha de oferecer. Eu tinha vergonha. Falar, cara, vergonha. Simples medo de vergonha. E era diretamente consórcios? Consórcio. Esse era a venda era disso. Disso. Na época, a administradora, a administradora ela tem o nicho de consórcio. Moto, carro, sim, caminhão, imóvel, eletrodoméstico. Então você tinha, tipo assim, meio que você dava tiro pra todo lado. E eu falei, cara, eu tomei consciência e falei, eu não vou ser um profissional de sucesso se eu sair dando tiro pra todo lado.
Aí o que que eu fiz? Faltando 45 dias, eu me aproximei desse gerente. Falei com ele, me ajuda, me ensina, me dá o caminho. E ele falou, faz isso. E eu fazia. Os vendedores ficavam com ciúmes, porque todo dia eu ia lá e falava 30 minutos com ele. Conversava de 20 a 30 minutos com ele. Que seja, qualquer coisa. Eu era entrão mesmo. Você tinha um mentor. Eu tive um mentor. E eu ia lá e conversava com ele. Aí um dia ele falou o seguinte, a gente conversando, ele falou, vou te dar uma sugestão. Você nasceu dentro de uma farmácia, você conhece tudo de farmácia, pega o público dono de farmácia e vai prospectar essa galera. E naquela época você não tinha internet, você não tinha WhatsApp, você não tinha Facebook, nada. Você não tinha Instagram, você não tinha internet. A internet tinha. Você não tinha. Não era popular. Então o que a gente prospectava? Lista amarela. As páginas, páginas amarelas. Páginas amarelas, aquele blocão. E blocão. Aí eu, abri farmácia, botei 50 farmácias na minha frente aqui. Na época não tinha rede de farmácia. Era farmácia de pessoas donas mesmo. Como foi meu pai. Individual. Isso. E eu, 50. Marquei com 10. Opa, beleza. Desses 10, 5 não me atendeu. 5 me atendeu. Desses 5 eu consegui marcar. Um era numa cidade, eu morava em Vila Velha, trabalhava em Vitória e o cliente era na Serra. Peguei um ônibus, cheguei nesse cliente suado, cara, nervoso, porque era a primeira vez que eu iria atender uma pessoa sozinho, porque antes a gente ia com alguém ou supervisor, então fui sozinho. Eu lembro até hoje, eu tava com uma camisa verde, eu cheguei literalmente com o cliente transpirando, suado, mão pingando suor. Aí eu cheguei na farmácia dele e falei, tem um horário marcado com o seu fulano de tal e tal. Ele tá te esperando, só um minutinho aqui. E eu pingando, a menina viu que eu tava suando mesmo. Tava quente no dia, mas eu tava além do calor. Os nervos, a flor da pele. O ônibus. Tudo contribuindo. E aí ele me recepcionou, me chamou na sala dele, cheguei, ele tava melado. Aí eu fui antes no banheiro, limpei minha mão, né, passei e tal, pra eu não pegar na mão do cliente também com a mão toda molhada de suor. Aí ele viu, na hora que eu pegar na mão dele, falou, pô, tô sentindo que você tá nervoso, fica tranquilo. Quer ir no banheiro de novo e tal? Eu falei, não, tudo bem. Aí começamos a conversar, ele viu que eu era um jovem, cara já experiente cara de minha menino casa. Ali. Viu que era um jovem, falou, fica tranquilo. Não precisa ficar nervoso não, fala o que você sabe. Caraca. Foi lá no passado. Isso é representativo, porque é a tua história, Jean. E isso mostra para quem nos acompanha de que tudo é possível quando a gente tem vontade. E aí ele me deu oportunidade, eu expliquei o produto, ele virou para mim e falou assim, eu comprei um terreno, estou construindo um muro no terreno, é grande, eu preciso de 300 mil reais. Eu falei, eu vou te ajudar. O consórcio é assim, 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 tá. E no final ele me deu um presenteou CD de Deus, de uma mensagem bíblica, né? Elevando. Eu levei pra casa e tal. E aí depois ele foi na empresa e fechou os 300 mil. Uau. Aí eu bati a meta, fui naquele mês segundo colocado, ganhei premiação, aí fiquei na empresa. Então você acabou de dar uma aula de como fazer para subir etapas, passos na sua vida. Você teve visão, vida, não é, Jean? Você teve visão e pegou um mentor. Foi. Que me deu oportunidade. E mesmo com as dificuldades, nervoso, você foi atender aquele cliente. Foi. Você teve atitude. E quando a gente tem atitude, Deus nos coloca as pessoas certas no lugar certo. Talvez se eu tivesse fraquejado, porque ele falou, pô, não vou atender. Tipo assim, sabe? Como já aconteceu de ficar com medo de ficar na frente do cliente e não ir, criar uma desculpa, uma mentira. E naquele dia eu falei, não, cara, eu vou. Eu já tive tantas desculpas para não atender alguém, com medo, procrastinar o meu medo. Isso. Eu falei, não, eu vou. Aí fui, cara. E tudo certo. E ele foi um baita indicador. Então, quando ele falou assim, vai
vai ao segmento de farmácia, você consegue conversar. E lá aconteceu assim tão naturalmente, quando a gente começou a falar de remédio, de medicamento, de tal, e ele conhecia meu tio, porque meu tio foi dono de uma das grandes distribuidoras de remédio do Espírito Santo. Ele falou, pô, conhece seu tio, papai. Então, você vê como é que é o relacionamento. Ele não me conhecia, mas ele conhecia alguém que estava próximo a mim, e eu conhecia o que ele faz, eu conhecia o segmento de farmácia, entrei em detalhe com ele, falei de remédio bonificado, falei de remédio ético, de não sei o quê. Então ele viu que eu conhecia. Eu não estava ali apenas para vender algo para ele. E aí o papo foi super sadio, relacionamento. E foi isso, cara. Minha vida foi essa, e hoje eu tô aqui sentado com você. Graças a Deus, galguei ao longo dessa vida toda trabalhando com consórcio, empreendendo. Fui para o mercado imobiliário, fui broker da Century 21 no Brasil. E fui gestor de uma grande equipe com mais de 300 pessoas, fui diretor de empresa, e hoje, graças a Deus, estou aqui, ganhando a América, mostrando meu trabalho, gerando relacionamento, fazendo negócio, conhecendo pessoas, me conectando com outras pessoas. Bom demais. Assim, é claro que nós estamos falando de uma vida, uma vida, ou seja, muito tempo, nessa linha do tempo. Mas o que me traz assim, muito próximo de você, da tua história, é o mesmo caminho para termos sucesso. Eu digo que... é o mesmo caminho. Só uma observação. Eu sempre digo o seguinte, eu sei que às vezes as decisões que a gente tem que tomar na vida corta na carne, dói, machuca, que foi uma dessas decisões que foi assim, a mudança de chave para minha vida toda. Foi essa primeira decisão que eu contei lá atrás sobre a mudança da faculdade de fisioterapia, da desistência do curso. Por mais que eu na hora eu pensei o seguinte, eu não tô perdendo nada, eu tô deixando de ganhar. Aí outras pessoas falavam, parentes meus, familiar, falavam assim, pô, mas por que você não terminou então a faculdade e fez outra? Mas não era o momento, cara, era uma decisão que eu precisava tomar, e foi uma decisão mais assertiva que eu tive até hoje na minha vida. Foi essa mudança de chave que eu tive. Que talvez se eu, sei lá, 6 meses depois, eu poderia ter mudado de ideia. E eu fui firme na minha decisão. Talvez 6 meses depois eu não ter mudado, eu poderia, sei lá, ter formado em fisioterapia e ter perdido o ânimo de empreender, ter entrado no mercado de trabalho, enfim. As decisões são realmente então, muito importantes na vida. E você... havia falado comigo antes de começar o podcast que hoje hoje se usa muito influenciadores, que é meio digital, se usa influenciadores, e nós hoje, quando entregamos, no meu caso, quando eu entrego as palestras de educação financeira, o que nós somos, na verdade, somos influenciadores. Nós estamos mentorando pessoas que estão ali, muitas vezes sem conhecimento algum, de como lidar com finanças, como lidar com dinheiro, como lidar com coisas. Nós abastecemos essas pessoas que querem algo diferente. E você me disse que tem feito muito desse trabalho de levar conhecimento. E como que você vê, você que veio do Brasil, ou seja, você nunca morou nos Estados Unidos, de fato. Você veio a turismo, a negócios e volta para o Brasil. Só que você, nessas viagens, imagino que você conseguiu olhar, porque você está incluído em várias comunidades de brasileiros. Verdade. De vários níveis até, não é? Como que você vê o brasileiro aqui na área financeira? Como é que ele está na educação financeira, Jean? Olha, eu digo que o brasileiro ele não tem hábitos financeiros. Onde quer que ele esteja, ele não tem hábito financeiro. A educação financeira é algo muito deficitário hoje. No Brasil, eu digo. Não é só no Brasil, mas eu falo... Vamos falar do Brasil, porque é o que a gente está no Brasil. Então, assim, você não tem educação financeira. É que ou você aprende pelo amor ou vai pela dor. E muitas das vezes a dor é a pior possível. O cara quebra, o cara perde família, o cara comete besteira, o cara, enfim. Por um simples ato de você se policiar em certas coisas... Controlar as emoções na hora de comprar algum bem, por exemplo, e ter hábitos.
Eu digo que investimentos são hábitos. Hábitos com você, com o compromisso que você tem com você mesmo. E eu vejo que isso tem mudado, tá? Não é que o brasileiro continua tendo essa má educação, tem mudado. Eu acho que ao longo do tempo as pessoas têm se apegado a outras coisas. Eu acho que teve um fator muito importante que eu vou dizer para você, que foi o Covid. Sim. Teve um fator muito importante na decisão das pessoas se preocupar muito com o amanhã, que foi essa questão do Covid. Assim como o Covid também antecipou muitas coisas, como tecnologia, veio muitas coisas que eram para surgir daqui a 2, 3, 4, 5 anos, que veio antecipado e tal. E uma das coisas que as pessoas tomaram consciência é que, cara, o que eu preciso? Eu preciso deixar algo para meus familiares. Eu preciso pensar um pouco mais no futuro. Eu preciso... Porque ninguém se prepara para o pior. E isso tem mudado. Então, eu falo que o meu produto hoje, o consórcio, ele é um meio de educação financeira. As pessoas têm um compromisso com o seu propósito, com o seu objetivo, que é o quê? Pô, eu quero deixar minha família bem, eu quero comprar meu primeiro imóvel, eu quero ter renda passiva. Então, isso é um compromisso, porque senão você vai ficar na corrida dos ratos. A corrida dos ratos é algo que é um desafio muito grande para o nosso público, para o brasileiro. Quando nós falamos do brasileiro, você falou, o brasileiro é o mesmo brasileiro. É o mesmo brasileiro. Ele sai do Brasil, como que se brinca? Saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu dele. Não é? Ele monta negócios na América, ele cresce, ele tem família, ele tem estrutura aqui na América. Só que a mente dele é do brasileiro que estava lá no Brasil. Se ele voltar hoje, a grande massa, é claro que tem... nós temos de todos os tipos, mas a massa dos brasileiros da América, se ele volta para o Brasil, ele quer estar voltando para o mesmo lugar e a mente dele é a mesma coisa quando ele saiu do Brasil. Cadê a evolução? Cadê o aprendizado com a América? Ainda nós temos uma dificuldade nessa área, viu, Jean? É uma dificuldade muito grande. Nós temos realizado, assim, centenas de palestras, tanto no meio digital, meio virtual, como presenciais, para despertar esse brasileiro que tem muito mais para ser feito. Tem muito. Concorda, Jean? Tem muito mais para ser feito. E o seu trabalho vem a complementar o que a gente já tem feito, que é proteja a tua família, proteja teu futuro. Isso aí. Quando você parar de trabalhar, se você parar, como que você vai se manter? Jean, como é que essa pessoa vai se manter no futuro? Exatamente isso. E ela tem a oportunidade agora, nunca é tarde. Eu tenho atendido alguns clientes aí com faixa etária de 46, 50. Cara, mas sabe a mentalidade do cara? Pô, mas eu não tenho... Eu já tô com 50 anos. Meu amigo, interessa. Hoje você pode ter aí... Você tem hoje a saúde que pode te trazer uma longevidade maior. A expectativa de vida hoje é muito maior do que antigamente. Então, se o cara, sabe, ele cria uma desculpa para ele não dizer assim, a cortina, como se diz, é a desculpa para ele não poder pensar nele mesmo. É a grande verdade. Nós, no nosso trabalho, nós temos parcerias com empresas americanas. E essas empresas, elas aumentaram a expectativa dos contratos delas com as pessoas. O que era um contrato até 100 anos, agora é até os 120 anos. As empresas hoje estão em contrato, ou seja, um compromisso muito sério, muito responsável de garantir renda para o futuro, ou seja, é colocar comida na mesa das pessoas, qualidade de vida, até os 120 anos. Então mudou muito, vem muito de encontro ao encontro que você está falando, porque mudou. Os processos mudaram. Você falou bem. A saúde das pessoas mudou, as tecnologias mudaram para melhor. Tudo que eu estou falando aqui é para melhor, tá? Então nós temos processos, temos empresas, nós temos jurisdição para isso, nós temos todo o aparato para que todo ser humano que queira viver mais com qualidade possa atingir qualidade de vida no futuro. Hoje ela tem condição de viver com qualidade, cara. Tem meios para isso. E o que ela precisa?
Decisão. A decisão, o comportamento e o conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos levando para você criar uma nova realidade. Existe como evoluir. Eu sempre digo o seguinte: você, pai de família, não seja egoísta não, cara. Cuida da sua família, pensa no futuro dela, pensa no futuro do seu filho. Acho que se você não pensar isso, é muito egoísta. Concordo plenamente. Entendeu? Porque tem que pensar, se você é um pai de família, pensa no futuro, pensa no que você pode deixar para o seu filho, né? A vida é incerta. Você tá aqui hoje, amanhã você não tá. E aí? Você quer deixar uma dívida para sua família? Ou você quer deixar algo para eles poderem viver plenamente? Hoje já nós temos falado assim, nós colocamos as informações como você coloca a informação, que existe como se proteger. Quando nós perguntamos para uma pessoa, e aí, como é que você está para o teu futuro? Você tem proteção? Se acontece alguma coisa séria, grave na sua saúde, como é que fica a sua família? A pessoa tranquilamente responde, não, vai dar tudo certo. Eu já ouvi de alguns... Fé em Deus, vai dar tudo certo. Fé em Deus. Eu disse, não, Deus está fazendo a parte dele. E agora a sua você está fazendo? Não, agora tem o GoFundMe. Não sei se você conhece o GoFundMe, que é um fundo nesse meio virtual, com um aplicativo, que quando aqui na maioria das comunidades brasileiras, se alguém falece ou tem uma doença, aconteceu algum acidente, alguma coisa, a primeira coisa é enviar para todos os amigos um link para essa pessoa doar dinheiro. Eu sei. Lá no Brasil acho que é vaquinha. Vaquinha. Tem a vaquinha virtual, se não me engano. Vaquinha virtual. Aqui é GoFundMe. E é um sucesso. Eu já ajudei muitas pessoas. O tempo todo a gente busca ajudar as pessoas, só que tem limite. Limite. Tanto de limite de quem vai ajudar, quanto limite da comunidade. Porque se você quiser ajudar todo mundo, quem é que vai ser o prejudicado? Você que está doando. Pense também na sua realidade. Tem pessoas que nós nos reunimos para a educação financeira que, quando se faz análise, nós vemos que uma parte do problema financeiro é ficar ajudando um, ajudando o outro, não se proteger. E quando ele pensa em proteção, ele pensa em uma pessoa ajudando financeiramente, uma igreja. Mas isso não dá estrutura financeira para uma família. Não. E também não dura muito tempo nessa vaquinha, no GoFundMe, etc. O que nós falamos? Esse dinheiro que está lá, que é um volume grande no início, ele pode te ajudar durante 30 dias, 60 dias. E depois, como é que fica a sua família? Vai ser entregue a uma família no Brasil, se alguém falece aqui, pega o avião, vai embora. Aí você tem dois problemas, daquele que está passando pelo problema e a família que recebe lá no Brasil uma família com problemas. Ou seja, educação financeira falta demais, Jean. Demais. Mas agora vamos falar para aquela pessoa que já está mais bem resolvida, recebeu conhecimento, fez o tema de casa, já tem as suas reservas, já tem uma sobra. O que ela pode fazer nesse ambiente, Jean, no teu trabalho? No meu trabalho, muita gente já me conhece. Educação financeira, proteção, renda para o futuro. Ensinamos sobre juros compostos, ou seja, estamos, de fato, junto com os nossos clientes dos Estados Unidos. Agora o Jean está aqui, veio do Brasil com ideias para o mesmo brasileiro que está aqui nos Estados Unidos, mas esse que já enxergou mais. O que o Jean tem para ele? Bom, eu estou com um objetivo bem claro aqui, que é ajudar brasileiros que ainda queiram construir o seu patrimônio no Brasil. Porque eu acredito que o brasileiro que vem... Aquilo que eu expliquei para você, nós temos duas linhas de pessoas, de pessoas que estão aqui hoje, de brasileiros que estão aqui. O brasileiro que está aqui, sobrevivente de... Talvez não seja esse termo da palavra, mas ele está aqui e pensa ainda no Brasil. Ele veio aqui para poder melhorar uma qualidade de vida, uma situação Sim. dele, e ele pensa voltar para o Brasil. Uma boa quantidade. Uma boa quantidade. Então ele está pensando ainda no Brasil em construir um patrimônio, em comprar lá uma casa, um apartamento, um terreno, uma fazendinha, um sítio. É o meu negócio. Então eu ajudo você a comprar o seu imóvel através do sistema de consórcio que é possível você fazer aqui hoje nos Estados Unidos. Além de ser um meio de compra planejada, onde você não vai pagar juros, você não vai ter aí a preocupação de ter
uma aprovação financeira, porque você pode construir um score dentro da administradora. Você vai ter a condição de poder construir um futuro planejado, sem se endividar, sem gastar fortunas de dinheiro, mas tendo uma programação ali onde você tem um compromisso com o seu objetivo. Eu vejo muitos brasileiros que têm mandado dinheiro para o Brasil e muitas das vezes confia, como você mesmo falou, em um parente ou confia em outras pessoas que, enfim, não faz a gestão do dinheiro, que era um sonho dele. Queria comprar uma casa. O cara botou o dinheiro na conta do outro gastou e aí comprou casa. E foi embora a casa. Ou aqueles que compram e não declaram. O consórcio é tudo isso. Ele não vai pagar juros, ele vai legalizar o dinheiro, porque através do crédito ele está pagando em boleto, então ele está legalizando o dinheiro no Brasil. Ao invés dele ficar mandando dinheiro para o Brasil, ele vai mandar isso pagando um boleto. Então ele não vai ter IOF, ele não vai ter taxa de câmbio, ele não vai ter nada. E ainda vai construir o futuro dele lá. E esse é o primeiro público que ainda quer comprar no Brasil. Sim. E a gente tem o público que está aqui e que tem já patrimônio no Brasil e que querem dolarizar esse patrimônio. Então, ou seja, você que já está aqui nos Estados Unidos, que construiu já um patrimônio no Brasil, que tem lá uma casa, um apartamento, um sítio, um terreno, e você hoje quer empreender aqui também, quer dolarizar esse patrimônio, a gente consegue fazer o inverso. A gente monta a estrutura da operação lá, né? E você vai deixar o seu imóvel como colateral na operação e a gente vai trazer esse capital para você investir aqui nos Estados Unidos, no seu business, no mercado imobiliário. O objetivo é o mercado imobiliário. Então, às vezes ele está querendo comprar a própria casa dele aqui, que ele não tem, mas ele já comprou no Brasil. Muitas das vezes ele não compra aqui porque financiamento aqui não é para ele. Não, eu não consigo crédito, eu não estou legalizado, enfim. O cara tá focado tanto no trabalho que ele esquece de buscar. O cara tá morando de aluguel até hoje aí. Então ele consegue hoje fazer essa operação, a gente fazer a operação no Brasil, ele traz o dinheiro aqui e ele pode comprar o imóvel aqui. Então, assim, te ouvindo, parece uma operação bem simples. É uma alavancagem, ou seja, busca capital para que ele tenha a garantia com uma empresa no Brasil, que é o imóvel que ele tem lá. Exatamente. A empresa coloca capital na mão desse brasileiro ou coloca um imóvel aqui nos Estados Unidos? Como é que funciona? Coloca um capital. Na verdade... Na conta bancária? Vai fazer uma através de corretora, né? Sim, que vai fazer o processo. Regular. Mas é o seguinte, vamos imaginar que ele tem lá uma propriedade no Brasil, lá, sei lá, tem um imóvel de 500 mil reais. Eu ia dizer isso, 500 mil. Tá, 500 mil, ele hoje seria 100 mil dólares. Então nós vamos fazer uma operação no Brasil de consórcio. Após a contemplação do crédito, ele vai pegar esse imóvel dele de 500 mil, vai deixar em garantia, se realmente vale o valor que está. E ao fazer a garantia, o imóvel vai ficar alienado ao banco e aí a administradora vai liberar esse recurso para ele fazer aqui o investimento imobiliário, comprar um imóvel que... E aí existem outros meios de alavancagem, porque o imóvel que ele está comprando aqui, na verdade ele está comprando esse imóvel à vista. E aqui os lenders dos Estados Unidos, eles fazem o refinanciamento que a gente chama. Então, ou seja, imagine comigo, você poder fazer outras alavancagens. Se você tem um imóvel no Brasil, fiz uma operação para você trouxe o dinheiro para cá, veio aqui e comprou um imóvel de 100 mil. Daqui um ano a price desse imóvel vai estar, sei lá, 130 mil. Você vai no banco e pega lá 80% desses 130 mil, já compra um outro negócio, ou faz um business que você quer, ou investe na sua empresa. Eu chamo muito aqui de alavancagem de capital através do imóvel. Que é o home equity. Exato. Entendeu? Então você consegue fazer. Então às vezes a pessoa não tem nenhum imóvel aqui, mas tem no Brasil. Falou, mas se eu fizer isso aqui, eu pontapé para ele fazer outros ciclos de negócios aqui através do imóvel que ele compra aqui. Muito bom. O que é o conhecimento, não é? E chega assim num ponto muito importante que eu tenho falado para muitas pessoas que nos procuram. O que você está colocando, o que nós ensinamos é, primeiro, você busca algo conservador, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando. Busca alguma coisa que você não arrisque todo o seu período de América. O que eu tenho visto já. Muitos brasileiros estão enviando dinheiro para o Brasil, compra seu gado, compra sua terra lá com não sei quem, não sabe se vai dar certo ou não dá, ou não vai dar, e segue a vida. E também, ao mesmo tempo, vai para o mercado de cripto, vai no mercado de stock market, ou seja, risco completo, e ele pode estar no risco nos dois lados. Com certeza. Ele não sabe onde está pisando. Então, o que eu sempre indico,
primeiro, educação financeira. Busque um consultor financeiro, um orientador, um mentor na área financeira. Busque empresas idôneas. Realmente esteja cercado de pessoas que possam te orientar para que você possa também preparar o seu futuro. Jean, nós sabemos que essa conversa pode durar horas e horas, fora a nossa conversa, para entender quem é você, de onde veio, como que cresceu na vida. Já entendemos, já vimos que você é uma pessoa coração também. E nós vamos deixar os meios de contato para quem tem interesse de saber mais. Estaremos mais juntos, acredito que agora, porque nós temos o mesmo caminho, o caminho do conhecimento, o caminho de ensinar pessoas a serem mais prósperas. Isso ou aí. Aqui ou em qualquer lugar do mundo. Não a educação financeira, ele pode estar no polo ártico lá que vai dar certo. Que vai dar certo. Jean, muito obrigado por você ter estado aqui conosco. Sei que você está circulando pelos Estados Unidos e que você vai ter muito sucesso aqui na América, como você já tem no Brasil. Obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui falando com o seu público aí. Eu sei que o papo poderia durar aqui um dia de tanta coisa que a gente poderia estar falando aqui, mas espero que eu tenha contribuído aí com o seu podcast, um pouco da minha experiência, da minha vida, da minha história, meu storytelling, né? Exato. De uma pessoa que sempre batalhou, continua batalhando até o último momento aí. A gente está aí fazendo em prol do próximo e ajudando pessoas a mudar a mentalidade, a empreender, a fazer, a ajudar pessoas a enxergar coisas que talvez ela não consiga enxergar por vários motivos. Verdade. Impactando vidas. Impactando vidas. Se você gostou, vai lá, deixa aí um like ou deixa um comentário bacana. Posso deixar minha rede social? Deixa a rede social, vai estar lá também no texto, mas diga aí, Jean. Ó, quem me acompanha, quem quiser me acompanhar, vai no meu Instagram, coloca Jean com J, Jean.universo financeiro, tá? Universo. Isso, Jean.universo financeiro. Esse é o meu Instagram, me acompanhe, tem muito conteúdo legal e se quiser entrar em contato comigo, eu sou uma pessoa humanizada e vou atender todo mundo. Muito bom. Estaremos lá com as nossas redes sociais em compartilhamentos. Divulgue para seus amigos, compartilhe, deixe seu comentário lá. Se gostou, poxa, deixa lá o teu comentário. Se não gostou, a gente vai entender, né, Jean? Porque estamos aqui para aprendizados. Exatamente. Espere o nosso próximo episódio. Estaremos juntos. Obrigado. Um abraço. Tchau.